Começando mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona, dessa vez para falarmos do pós-jogo entre Sampaio Corrêa 1, ou melhor, Altos 1, Sampaio Corrêa 1, jogo que aconteceu hoje ali pela hora das 7 horas da noite, no estádio Lindolfo Monteiro, lá em Teresina, no Piauí, e a gente vai trazer tudo praticamente do que foi o jogo, sobre as escalações, as mudanças que a equipe do Sampaio acabou fazendo e tudo que envolve essa partida e o resumo do que a gente pode dizer do que foi esse confronto e do que esperar dos próximos, vamos dizer assim. Então é isso, bora lá. O Sampaio fez essa partida hoje, que acabou valendo pela 8ª rodada, que assim foi um jogo onde o Sampaio, é importante citar o contexto, né? O Sampaio, uma vitória seria muito interessante para encostar nos líderes pela parte do Sampaio, mas uma vitória pela parte do Altos era reassumir a liderança que havia perdido para o Imperatriz e ia chegar com uma vantagem para o jogo que eles vão fazer contra o próprio Imperatriz no sábado. E diante desse contexto, o Sampaio ele chegou com a seguinte escalação que vai aparecer agora na tela de vocês, com Renan Rinaldi no gol, a defesa de Wesley Barbosa e Ian, a lateral direita era Bal, a lateral esquerda Wadson, o meio de campo de Jair, Pedro Dias e Cássio, e o ataque de João Carlos e Eric Carral, e fechando o meio de campo, o Gabriel Fontes, que demonstrou ser uma escolha um pouco até que equivocada pela parte do nosso querido Zé Augusto, que é algo que eu vou comentar depois. O Sampaio acabou vindo com essa escalação, e diante disso, o Sampaio mostrou que escalou muito errado, porque querendo ou não, o trio de meio de campo de Pedro Dias, o Cássio e o Jair foram dominados pela equipe do Altos na primeira partida. E o que aconteceu também nesse segundo tempo. Claro, o Altos ele realmente foi perigoso mesmo, do mesmo nível que ele foi aqui em São Luís, nem tanto. Né? Uma coisa que o pessoal comentou e eu realmente concordo um pouco, mesmo achando que a equipe do Altos dominou mais a equipe do Sampaio. Pode não ter sido perigoso, mas dominou mais. Tomou o controle mais das ações. E que se tivesse mais qualidade, poderia ter feito mais gols. Não à toa o Altos foi muito melhor. E ali por volta dos 14, 15 minutos de jogo, vendo aqui um pouquinho na minha colinha que eu fiz aqui, anotando durante a partida, ali por volta dos 13, 14 minutos de jogo, num cruzamento da área, o Júnior Mandacaru, exatamente, com 10 minutos de jogo, o Júnior Mandacaru ele aparece sozinho no cruzamento na área, numa recuperação de contra-ataque, e faz o gol. E disso, ali até antes dos 10 minutos finais do primeiro tempo, foi um domínio total do Altos. O Altos pressionando, o Altos avançando, o Altos encurralando o Sampaio, e a equipe do Sampaio não conseguindo sair, o Sampaio entregue dominado. E se a equipe do Altos tivesse controlado um pouco mais de jogo, tivesse um pouquinho mais de qualidade e menos até afobação para fazer os seus lances, provavelmente teria saído com o segundo ou o terceiro gol do lado deles. Então foi um primeiro tempo onde o Sampaio foi dominado, onde o Sampaio entrou mal escalado, essa é a realidade. O Zé Augusto escalou muito mal a equipe do Sampaio, repetindo mesmo os erros do último jogo, que não era para deixar o Altos à vontade, deixou, e ainda cruzando na área. Todo mundo sabia disso. O Altos gosta de cruzar dentro da área, e esse meio de campo que o Sampaio colocou não funcionou, principalmente porque sente muita falta do Cavi. O Cavi não está tendo substituto na tática do Zé Augusto. E o Zé Augusto vai lá e repete o mesmo erro. Liquidez do jogo, primeiro tempo, 1-0 com chance de decidido mais, se o Altos tivesse mais refino para conseguir matar as suas jogadas. E no segundo tempo, acontece algo, um fator ou umas substituições que mudam completamente a cara do jogo e que mudou totalmente o resultado da partida. Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BECMEM1923. Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan, nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também, e até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Grifos.
E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota, o seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com um preço baixo e qualidade, a TVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Grifes, nosso cupom BQM 1923, não esqueçam, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio, às vezes, à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME, agora pode assistir o vídeo. E no segundo tempo, o Sampaio tem 2 minutos espetaculares, certo? 2 minutos sensacionais que mudam completamente o jogo. Que basicamente é a entrada do Wadson e a saída do Wadson e Cássio, a entrada do Alan Stacey, isso mesmo, Alan Stacey e Adriano mudam a cara da partida. Porque se torna um Sampaio que joga pro 4-3-3, né? Acaba jogando pro 4-3-3, o Cássio vai o Alan Stacey entra no meio de campo. E eu acho que ainda teve uma outra substituição que acabou não aparecendo, porque eu sei que o Rai entrou no jogo, mas aí eu posso corrigir depois. Porém, o Rai ele entra um pouquinho depois, mas pelo que eu vi no GE, né, que eu acabei não acompanhando no momento pela transmissão, foi a entrada do Alan Stacey e Adriano que mudam a cara do jogo, porque o Sampaio fica mais ofensivo, o Sampaio fica mais criativo e começa a levar mais perigo para a equipe do Altos e que se concretiza numa belíssima jogada de uma virada, se não tiver enganado, do Eric Carral para o Adriano mata a bola, toca para o Alan Stacey, o Alan Stacey só dá uma assistência na frente, o Adriano que ele mete um golaço na gaveta ali por volta de 4 minutos, 4 minutos? Isso, 4 minutos do primeiro tempo, e até os 12 minutos o Sampaio mantendo a toada, pressionando, tentando chegar. Porém, o Adriano ele acaba se machucando numa dividida, ele tenta continuar e não consegue, e com 12 minutos ele sai. Entra o Paulo Vitor no lugar dele, e ali o Sampaio morre. O Sampaio deixa de existir no jogo. O Sampaio existiu enquanto o Adriano estava jogando. Isso mostra a importância do Adriano dentro da equipe do Sampaio. E é um jogador que ele não pode ficar de reserva. É um jogador que ele tem que ter continuidade, tem que ter titularidade. Não à toa ele está na seleção do Campeonato Maranhense. Não à toa ele tem sido a principal esperança do Sampaio. Não sei se fica, porque do jeito que está indo, dificilmente ele fica para o ano que vem. Mas é um cara muito importante e precisa ser um jogador que tem que ser titular. Você tem que ter um bom reserva para ele, que foi o Paulo Vitor, que o Paulo Vitor vem para ser esse reserva e não está conseguindo aparecer para o jogo, não está conseguindo ainda se achar dentro do clube, mas o Adriano, para mim, é uma peça que ele não pode ficar saindo, é uma peça que tem que estar na titularidade do Sampaio Corrêa. Então, o Sampaio morre, vamos dizer assim, depois dessa saída dele e começa a jogar para se defender. Aí entra um outro ponto que eu preciso destacar, que é muito importante, a questão física. A gente vem percebendo que o Sampaio morre muito ali aos 25, 30 minutos. Lembrando aquela época lá de 2012, que o Sampaio também jogava a Série D e passava pela mesma coisa. Eu mesmo criança lembro disso. E o meu pai falava muito que o Sampaio morria com 30 minutos de jogo, do segundo tempo. E essa questão física está pesando, porque são jogadores que jogavam no Campeonato Maranhense, eram jogadores de clubes muito menores do interior do Maranhão, onde a preparação física é muito precária. É uma preparação física que fica muito aquém. E mesmo numa Série D, a gente está sentindo essa situação, a gente está sentindo essa questão em que o Sampaio, com 30 minutos de jogo, depois de um jogo que ficou ali aberto, de um jogo ali que ficou, de certo modo, equilibrado, e também Sampaio fez algumas outras mudanças, como a saída do João Carlos, que, para mim, está jogando muito mal, pode mandar embora. Veio com um gabarito, veio com, como se dizer, um currículo péssimo, e está mostrando de por que esse currículo é péssimo e tem que ir embora, porque não serve o ataque do Sampaio, querendo ou não, o Jean Ítalo é o nosso maior atacante, mesmo sabendo que ele também está deixando muito a desejar. E com isso o Sampaio ele perde um pouco constância. Tem ainda uma chance de um lance discutível onde o Paulo Vitor ele tentou enfeitar demais para clarear, para conseguir um chute melhor, não conseguiu, foi puxado, se jogou no chão e ficou essa discussão toda. Mas ali o jogo teve ali uma queda de intensidade, o jogo ficou muito aberto,
a equipe do Altos chegando de tudo, tentando de tudo que é jeito chegar ao ataque, não conseguia, até que ali por volta dos 36 o Renan foi obrigado a trabalhar numa bola atravessada que foi tocada para o meio e o jogador do Altos, eu não lembro muito bem, chegou, chutou e o Renan Rinaldi fez uma grande defesa. E de resto foi esse jogo meio que truncado, onde Sampaio começou a se segurar muito, porque cansou, e a equipe do Altos na afobação tentando fazer o seu resultado, mas não conseguindo. E por fim, com quase 7 minutos de acréscimo, Sampaio consegue seu empate, segura o resultado. E o que eu posso dizer dessa partida e desses confrontos contra o Altos é que o Sampaio tem realmente uma equipe competitiva, isso é muito óbvio, mas que a Série D é muito mais difícil e que o Sampaio precisa de um atacante, o Sampaio precisa de um volante reserva para o lugar do Cavi, porque poderia ser o Anderson Recife, só que ele acabou indo embora. E o Pedro Dias não está conseguindo fazer essa função, inclusive estão pedindo já a cabeça do Pedro Dias. Mas o Sampaio precisa de um volante, precisa de um atacante e precisa de preparação física. Porque nos jogos de mata-mata isso também vai ser muito essencial, porque são viagens longas, são questões de gramados horríveis, prorrogação, pênaltis e uma boa preparação física vai ser essencial se o Sampaio quiser sonhar com o acesso. Então são essas três coisas que o Sampaio precisa bastante para essa continuidade da Série D. Com isso, a gente vai terminando a nossa análise e antes, só avisando, o próximo jogo do Sampaio já é sábado, agora dia 14, 3 jogos consecutivos, contra a equipe do Maracanã, se eu não estiver enganado, às 4 horas da tarde. Então é isso, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até agora. Curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo e esse vídeo provavelmente vai estar saindo no dia 12, dia dos namorados, conhecido como amanhã. Então é isso e até o próximo vídeo.